Boa noite, pessoal. Vou fazer mais um vídeo a respeito de um assunto que uma coisa que Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, nos ensinou bastante, tá? Eu venho esses tempos conversando com bastante pessoas e tenho visto assim como muitos, quando a gente conversa, concorda com tudo que a gente fala. Tenho conversado com pessoas de diversas crenças, que frequentam vários tipos de instituições, e quando a gente entra na questão da palavra, todos chegam a um consenso que eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu sei que isso está errado, não, eu frequento lá, mas eu sei que isso está errado, aquilo também está errado. Então, eu queria ler algumas coisas que Paulo ensina a respeito disso. É certo a gente aceitar o erro, né? Então aqui em Gálatas, no capítulo 1, Paulo fala dessa forma a partir do versículo 6, tá? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu, agora, a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. Primeiro ensinamento de Paulo aqui. Quando a gente está na graça e aceita ser levado para outros lados, né? Ser feito refém de pessoas, de sistemas, seja lá do que for. Então aqui Paulo já começa a dar um toque. No versículo 10 ele diz assim, ó: porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Sabe o que isso aqui me lembra? Lá em Atos 5, no versículo 27, quando eles prenderam os apóstolos, Pedro, João, aí eles pegaram os apóstolos, daí no versículo 27 diz assim, ó: trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a mesma parte que Paulo fala ali sobre obedecer a Deus ou a homem. A quem a gente tem que obedecer? E aqui no capítulo 2 de Gálatas, é o ensinamento mais profundo que Paulo dá. Ele diz assim, ó: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Eles expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência. Então ele está falando do evangelho aqui para aqueles que tinham mais influência sobre o povo, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão, explicando para eles o que ele ensinava os gentios, a revelação que Deus deu para ele. Contudo,
Nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Tem uma parte que o Paulo fala que até era interessante que houvesse heresias no meio do povo, para que aqueles que fossem sinceros se manifestassem. Então aqui Paulo começa a mostrar que a gente não pode ser conivente com o erro. Eu quis fazer esse vídeo porque eu venho conversando com muitas pessoas e quando a gente entra no assunto do Evangelho, todos têm o mesmo entendimento. Não, é verdade, eu congrego lá em tal lugar, mas eu sei que lá tem um monte de problema, assim, 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 assim. Eu já até conversei com alguns irmãos, né, um principalmente, um dia eu conversando, ele disse assim, não, eu sei, irmão, que lá tem um monte de problema, mas eu faço assim, ó, e vou tocando o barco. Então, o que a Bíblia nos ensina? É correto eu fazer isso? É correto eu fechar os olhos? É correto eu ser conivente com os erros? Por causa da imposição de liderança? Nessa época dos apóstolos aqui, quem eram os líderes religiosos? Não eram os mestres da lei que ordenaram que eles não pregassem o nome de Cristo? Mas o que eles disseram? Importa a nós agradar a homens ou a Deus? Aqui Paulo, ali no capítulo 1 de Gálatas, o que ele está falando para os Gálatas? Importa a nós agradar quem? A homens ou a Deus? Então, quando eles colocam essa liderança sobre as pessoas, que é uma liderança falsa, que não é esse tipo de liderança que existe na Bíblia, se tornam pessoas inquestionáveis, quando eles começam a quebrar aquilo que é certo, nós, como obrigação que temos de cristãos, nós temos que ser contra o erro. Nós não podemos aceitar o erro. Se vocês lerem o restante aqui, Paulo vai dizer assim no 6, ó, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa e nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Aí recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Bem parecido com o que é pregado hoje. Aí a segunda parte, o 11. Quando, porém, Cefas Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Pedro era uma pessoa repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Olha a situação. Olha o que está acontecendo aqui. Temendo os da circuncisão. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse eu a Pedro na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Paulo chamando a atenção de Pedro, que era reputado como coluna. Por que ele estava chamando a atenção de Pedro?
Porque Pedro não estava agindo conforme a verdade do Evangelho. E é isso que tem me entristecido muito hoje, é ver pessoas tapando a visão para erros. Né? Esses dias ainda conversei com um senhor no meu trabalho, ele faz parte de uma instituição já há muitos anos, e ele falando para mim assim, meu filho, eu larguei de mãos, estou fazendo a minha parte, fico lá no banco, porque da parte da liderança eu não quero mais participar, porque eu sei que ali está tudo errado, não sei o quê. Mas como, sabe? Como se o Evangelho não ensina isso, se os apóstolos não ensinam isso? Como que eu vou ficar num local que eu sei que as coisas não estão sendo feitas certas? É difícil para mim entender isso, né? É lógico que eu fui taxado como rebelde por causa de certos tipos de coisa, mas é por não aceitar o erro. Não pode, a coisa não pode ter erro. Se o cara ensina que tem que ter amor, que tem que isso, que tem que ter aquilo, mas a conduta dele não é de amor, eu tenho que chegar no camarada e dizer, cara, o teu discurso é muito bonito, mas a tua prática, né? A, a arrecadação de dinheiro que eles fazem, a Bíblia ensina bem claro para quem que esse dinheiro tem que ir, para onde esse dinheiro tem que ir, se é que pode ser dinheiro, né? Que na realidade não, nunca foi dinheiro, mas como eles transformaram isso em dinheiro, é para ajudar o órfão, a viúva e o necessitado. Tá chegando nessas pessoas? Não. Por que não está chegando? Para quem que está indo esse dinheiro? Nós temos operando de acordo com a vontade do Evangelho. Ah, não, eu não me meto nessas coisas porque é com eles e Deus. Está errado. Está errado isso. Se a verdade do Evangelho é essa, se nós queremos as coisas claras, nós temos que buscar as coisas de maneira clara. O Evangelho não é para ficar nada escondido. Então, como eu conversei com muitas pessoas a respeito disso, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar como a Bíblia ensina que a gente, se algo tiver errado, tem que questionar sim, independente da posição que a pessoa queira ter. Paulo aqui era dos mais novos, Pedro era coluna. Mas quando Paulo viu que Pedro estava fazendo algo errado, e como Paulo viu que Pedro era repreensível, eu sei que muitas pessoas não chamam a atenção de seus líderes porque sabem que o seu líder não é repreensível. Se tu chegar lá e falar alguma coisa, ele vai te tacar as patas, vai começar a te botar no banco, não vai mais deixar tu cantar, que é a maneira que eles têm muito de fazer, de ter o domínio sobre as pessoas, é assim. Vou te privando de cantar, de pregar, disso, daquilo, vou te esfriando. Que essa é a maneira que eles têm de dominar sobre o rebanho, né, sobre o gado que está ali. Porque, por que eu chamo de gado? Porque as pessoas que aceitam uma autoridade dessa, é gado que aceita uma autoridade assim, que parte pro relho, não sai da manada, né? Não sai dali, porque não tem para onde correr, não pensa por si próprio. Mas se eu penso por si próprio, importa me agradar a homens ou a Deus? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Importa a mim agradar a homens ou a Deus? Se aonde eu tô tá tudo errado, eu tô vendo que tem politicagem, que tem coisa errada, que a liderança, né, que é a liderança que é a maneira que eles colocam, tá fazendo coisas erradas, tá trabalhando com dinheiro de forma errada, tá trazendo cargos beneficiando alguns porque tem mais dinheiro. Se eu tô vendo que existe isso, eu tenho que ir de encontro a isso. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Se eu aceitar, eu vou estar sendo conivente com o erro, e o Evangelho não é isso. Entenderam, meus irmãos? Então, assim, ó, se você estiver em algum local que você sabe que está errado, está sendo feito errado, de maneira errada, a liderança é corrupta, tem barganha, jogo sujo, tenta dominar de forma ao contrário do que a palavra diz, repreende. Não aconteceu nada, sai fora dali. Porque o Evangelho é entre tu e Deus. O teu Salvador é Cristo. E é para ele que tu tem que viver. Não é para uma instituição, não é para o homem. Por isso que Paulo, Pedro, Tiago, João tanto falavam aqui. Importa nós agradar quem? A homens ou a Deus?
Então que esse vídeo possa tocar no teu coração e tu possa ir para a palavra e ver que tu é uma voz ativa de Deus aqui na terra. E para o Evangelho não se perverter como ele está se pervertendo a cada dia, é necessário que pessoas se levantem com o entendimento na palavra, enxergando o que é certo e o que é errado, enxergando aquilo que a palavra diz e não aceite o erro. Não ser grosso, não sair brigando, não. Mas não aceitar o erro. É isso que eu aprendo aqui nesses capítulos. É isso que eu aprendo aqui com Paulo. Paulo poderia, quando Pedro fez aquilo ali, eu não vou me incomodar com Pedro, Pedro é uma coluna. Ó, Paulo poderia pegar e vou deixar para lá. Não. Não deixou para lá por quê? Porque ele tinha um compromisso com o Evangelho. E nós temos compromisso com o Evangelho. A partir do momento que você fizer isso, tapar suas vistas para os erros, você está sendo conivente com o erro. E vai recair sobre a tua vida o erro dessas pessoas. Por quê? Porque tu seria ali uma voz ativa, aonde Paulo também fala lá sobre é necessário que haja as contendas e heresias para que os sinceros se manifestem. É momentos de tu se manifestar. Se eles não se agradaram de ti, sai, porque tu não está vinculado, a tua salvação não está vinculada a uma placa, a uma instituição, ela está vinculada a Cristo. Entendeu, meu irmão? Que Deus abençoe, que você possa compreender essa palavra. Eu estou um pouco gripado, creio que vocês perceberam, mas que Deus possa tocar no coração de vocês e que dessa ousadia de ser contra todo erro. Tudo aquilo que for contra a palavra, nós temos que ter uma posição clara sim. Amém? Obrigado e até o próximo vídeo.